Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. É com alegria que nós nos cumprimentamos sempre, dos cultos de doutrina também, nessas segundas-feiras maravilhosas, nas quais Deus também nos fala, através do seu ensinamento. E já estamos prontos e aptos para mais um momento de ensino, de doutrina bíblica na presença do Senhor. Queremos abraçar, cumprimentar e saudar o internauta com alegria pela participação que ele tem tido e com certeza sempre terá, e nós os temos como grandiosos e amados no Senhor. Amados, nessa noite de doutrina, a palavra está colocada, a temática é sofismas versus verdade. Sofismas versus verdade. E nós, então, vamos iniciar aí, como sempre, pedindo a atenção maior da igreja, a cada palavra, a cada colocação, para que não haja nenhum tipo de entulho, de empecilho, de obstrução do entendimento, que possamos estar com as mentes abertas, receptivas à palavra do Senhor. Tenho convicção de que todos nós aqui estamos prontos e imbuídos para que tenhamos essa percepção maravilhosa da palavra em mais um culto de doutrina. Repitamos, sofismas versus verdade. Eu inicio lendo uma palavra muito conhecida da igreja, que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 2. No seu capítulo 2, Colossenses 2, somente o versículo 8, para esse momento introdutório, Colossenses 2, versículo 8. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, ou a tradição dos homens, conforme os rudimentos deste mundo, e não segundo a Cristo, porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Te bendizemos, glorioso Senhor, pela tua presença em nosso meio. És o Senhor maior, o supremo pastor, o rei entre nós, e a ti toda a honra, toda a glória, por estares aqui reunidos conosco, ou reunido conosco, e nós nos alegramos por esse principal item, que é te amarmos, te adorarmos acima de todas as coisas, e ao nosso próximo, a igreja, todos nós, como a nós mesmos, como a cada um de nós. Obrigado pelos 5 minutos de oração, obrigado pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. E agora também, Pai, que tenhamos, como sempre dizemos, a mesma desenvoltura, o mesmo diapasão, para que não percamos esse ritmo glorioso já imposto, já colocado de forma sublime e sobrenatural pelo teu lindo ministério de louvor. Estamos aptos, estamos sedentos, ávidos, para internalizar a tua palavra em nossos corações e que ela, a tua palavra, nos venha envolver e nos dar a cada dia mais a convicção de que somos teus e tu és o nosso único, soberano e supremo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, essa palavra em Colossenses, capítulo 2, lido lá do versículo 1 até o versículo 8, Paulo desenha no Espírito Santo, coloca através do Espírito Santo, um desenho maravilhoso de como nós, como cristãos, devemos encarar, devemos prever e nos precaver contra os enganos, contra os rudimentos do mundo, contra os ensinamentos humanos, porque estamos convictos de que a verdade é absolutamente divina. A verdade é exclusiva de Deus, ou melhor, a verdade é o próprio Deus. Então nós sabemos que a verdade não é uma filosofia, a verdade não é um item, a verdade não é algo para que se
pronuncie como uma semântica de linguagem, como se fosse um ato ou um vislumbre folclórico. Não, a verdade é um ser vivo. A verdade é a palavra de Deus. Foi e é o verbo que se fez carne. Então, antagonicamente a essa verdade, existem o quê? Rudimentos humanos, culto a homens, ensinamentos humanos, tudo isso é avesso, é ao contrário da verdade divina. Então, Paulo aqui no versículo 8, por isso destacamos só o versículo 8, cuidado, tendes cautela, cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Pense aí numa rede de pescar, pense aí no laço do passarinheiro, pense aí num caçador sagaz, que é Satanás, tentando tragar a igreja, tentando envolver, enredar, enrolar mesmo e tirar do meio do povo aquelas pedras vivas que para o Senhor vivem. Então o diabo quer apagá-las, quer fazer com que essas pedras morram, para que ele possa, com o seu engano, com os seus rudimentos humanos, com doutrinas humanas, enganá-los. Cuidado, que ninguém, o termo ninguém, esse pronome é indefinido, é ninguém mesmo, vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. A filosofia é vasta, é intensa, é maravilhosa. Nós temos aí grandes filósofos, pensadores, que trazem à tona, nas suas filosofias, vários itens, né, ideológicos de verdade, de mentira, de tradição, de caminhos. E alguns são notáveis, são notórios, mas, repitamos, todas essas filosofias tornam-se o quê? Tornam-se, diante da palavra de Deus, ineficazes, apenas como um resquício, como uma sombra. E nessa noite, preste bem atenção para que você entenda que Deus não nos pede o isolamento. Deus não quer que você seja uma pessoa, digamos, absolutamente solitária, sem comunhão. Muito pelo contrário, nós vamos chegar lá. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. O que é sutileza? Vem da palavra sutil. O diabo, ele é sutil. Ou seja, ele não ataca de uma forma escancarada. Ele não ataca de uma forma deliberadamente, aparentemente horrível. Ele é sutil. Então, vãs sutilezas são todas aquelas inutilidades que sutilmente nos tentam tirar do caminho do Senhor. E às vezes, nós, quando eu digo nós, seres humanos, amados, não temos a dimensão, não temos a percepção dessa sutileza. E acabamos embarcando e sendo arrolados, enrolados, enredados pelo engano deles. Então, pelas vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Escute algo interessante nesta noite. Aqui, quando eu digo, e eu leio e vou parando na palavra, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. A palavra mundo aqui, atente para isso, para que você entenda a doutrina como um todo, para que você não se confunda. A palavra mundo aqui, segundo as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, a palavra mundo aqui significa o quê? Sistema. Sistema engendrado, trabalhado por Satanás. Aqui o mundo não é cosmos, não é universo, não é território criado por Deus. É um sistema que a Bíblia chama de região tenebrosa, de rudimentos, de doutrinas humanas que sutilmente tentam tirar a pessoa da presença do Senhor. Então, a palavra mundo, em Colossenses 2,8, aqui, significa o quê? Olha lá o olhar de convicção do Christian.
sistema, engendramento. Não confunda aqui com cosmos. Vamos chegar daqui a pouco no cosmos, no mundo onde nós temos que andar. Muito bem. Segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Ou seja, por Cristo, sim, devemos nos deixar envolver. Porque o seu fardo é suave, seu jugo é suave, seu fardo é leve, e ele nos ama, e nos atraiu com cordas de amor, e nos abraçou com seu infinito amor. A esse sim devemos nos deixar enredar, nos deixar envolver, porque a ele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga assim, inclusive eu. Mais uma vez, inclusive eu. Inclusive a igreja, nós todos. Amém, amados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Versículos de 4 ao 6. Podia pegar o 5, podia passar até o 8, não é preciso. Segundo aos Coríntios 10, de 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Olha que coisa linda. Os que são submissos e obedientes a Cristo, eles se deixam enredar por Cristo. Eles se deixam tornar-se nova criatura e novas criaturas. Eles se deixam transformar e terem uma vida diante do Senhor. Mas vamos lá. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, do nosso combate, não são carnais. Aí eu poderia dizer aqui, não são mundanas? Pode caber? Cabe aí? Cabe. Não são carnais. Pense nas obras da carne. Então aí, as armas da nossa milícia, milícia celestial, da nossa luta, da igreja, as armas não são carnais. Nem podem ser. Quem vai, ou um de nós que nos livre Deus, vai enfrentar o inimigo com rudimentos, com filosofias e doutrinas humanas, vai naufragar. Porque o diabo conhece, é expert nisso. Ele sabe, ele vislumbra e percebe quem está lutando com armas espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Amados, existem aí conceitos, filosofias, supostas verdades que são verdadeiras fortalezas. Um dia, conversando com um jovem muito interessante, ele me dizia, para lá, mas aquela teoria que fala, eu digo exatamente, você falou bem, teoria. Então existem, eu não vou dizer qual a teoria que eu conversava com ele, mas era uma teoria, era uma fortaleza, e são hoje postulados que são fortalezas, que só podem ser destruídas, essas fortalezas, pelo poder que há na verdade de Deus. Pelo poder que há na verdade de Deus. Não há outro poder que possa destruir, queridos, essas fortalezas. Nem um braço forte, nem um exército de homens armados, nem forças naturais, nem forças humanas seriam ou são capazes de destruir essas fortalezas que foram postas como verdades, que foram postas como suportes, como torres e como um referencial para a humanidade. E até hoje você encontra amigos, entre aspas, colegas, que creem nisso, que chamam um Deus lá da sociedade secreta, de Criador, que dizem ser Abraão, um filiado ou primeiro a essa organização. Nós encontramos, e eu tenho, inclusive, conheço algumas pessoas
maravilhosas, mas absolutamente apegadas às fortalezas humanas, rudimentares, mundanas, portanto. Então, nós em Deus podemos destruir o quê? Fortalezas, anulando nós sofismas. Oh, glória! Já falamos uma vez de sofismas. O que são sofismas? Falsas narrativas. O que são sofismas? Palavras colocadas para confrontar a verdade, distorcendo a realidade. Hoje, por exemplo, uma parte significativa da mídia nacional trabalha com sofismas. Ou seja, pegam uma realidade e a transformam pela narrativa numa outra verdade, surreal, inexistente. Sofismas, e como nasceu isso? A palavra sofisma vem lá da Grécia antiga, quando pessoas eram pagas para discursarem. E sofistas, que depois derivou e veio a ramificação dos advogados, que são pessoas maravilhosas, que devem existir, que devem estar aí para defenderem e fazerem o seu trabalho ótimo, excelente. Mas o que era um sofista? Ele era pago. Estava lá um camarada com um discurso na praça, no Areópago, em Atenas, e começou aquele fluxo de pessoas para ouvir aquelas filosofias. Então, o sofista era aquele que, de repente, chegava um camarada e dizia: tu és capaz de derrubar esse discurso? O cara: eu sou. Então, quanto tu queres? Ele falava X. Eu quero tanto. Mas você tem convicção de que pode derrubar? Se você me pagar, eu posso. Então, eles recebiam e iam lá, existia a moeda grega, nós sabemos, não vamos tocar para não ficar remoendo, mas eles iam lá, os sofistas, e derrubavam qualquer tipo de discurso. E quando o dono do discurso anterior os rebatia, eles tinham argumentos suficientes para soterrar, para acabar, para anular todo o conhecimento daquele que iniciou o projeto. Então, sofismas são falsos discursos, são falsas narrativas, são postulados aparentemente verdadeiros, mas que não se pautam na palavra, na verdade que é a palavra de Deus. Então, muita atenção. Hoje nós temos aparentemente um tempo melhor, é só impressão, mas vai ser uma bênção. Anulando nós sofismas e toda a altivez e toda a soberba que se levante contra o conhecimento de Deus. Então você é apta, igreja, para anular em Cristo poderes, fortalezas e acabar anulando sofismas na palavra e toda altivez que se levante contra essa verdade pelo conhecimento de Deus, toda altivez que se levante contra esse conhecimento, você, igreja, eu, nós, estamos sendo treinados aqui para combatermos isso e para derrubarmos isso. Muito bem, preste bem atenção então. E esse levante contra o conhecimento de Deus, já falei, e levando cativo, a palavra aqui original é escravo, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência. O que é? Sofismas, altivez, fortalezas. Temos que estar prontos se levarmos cativo o nosso pensamento à palavra, a Cristo, que é a palavra que se fez carne, que é o verbo. Se levarmos a mente cativa, estaremos prontos para punir toda a desobediência aqui narrada contra as escrituras desse mundo sistema, deste mundo de falsas narrativas. Claro, se a tua obediência for real, verdadeira aos comandos do Senhor, uma vez completa a vossa submissão. Então, atente bem para o que estamos falando nessa noite. E agora, falamos um pouco de ensinamentos mundanos, rudimentares, do mundo secular, do mundo sistema. E agora nós vamos passar a ver coisas significativas e maravilhosas. Nos Salmos 119, 42,
diz assim, 119 dos Salmos 42. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei, a tua palavra é a própria verdade. Repitamos no coração. A tua justiça é justiça eterna, porque é desde os primórdios, desde os princípios, não havia mundo. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei, a tua palavra é a própria verdade. Então, a verdade é a palavra de Deus. Essas verdades pontuais, recorrentes, não, a verdade é significativa ou é tida por vários ângulos e formas. Por exemplo, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele falou da verdade, por exemplo, o que Pilatos disse a ele? O que é a verdade? Naquele momento, ele silenciou a igreja. Naquele momento, se ele coloca, eu sou a verdade, ele já tinha dito. Ele não precisava mais responder. Estava preso por isso, ia ser morto por isso. Então, não precisava mais essa discussão. Porém, quando Pilatos diz que é a verdade, ou que é a verdade, Pilatos estava puxando uma discussão filosófica, uma discussão de sofismas, que ele ia rebater tudo o que Cristo dissesse. E Cristo, nesse momento, percebeu que era vã, que não era momento, que era vã a tentativa, ou vã a tentativa de qualquer combate a Pilatos. Então, ele se pautou em silenciar. Ele foi, ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a palavra justiça, que é eterna. E sendo eterna, é a lei, é a própria verdade. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Nos Salmos 119, versículo 160. Diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Vamos repetir isso primeiro aqui na mente, depois vamos aqui. Olha lá. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e a cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Porque cada um é o sujeito. Justo juízo, o que é que dura para sempre? Cada um desses justos juízes. Amém, amados? Aqui as tuas palavras são no plural, porque elas são, e aqui são desde a eternidade, são em tudo verdade, desde o princípio, e a cada um dos teus justos juízos dura para sempre. O que é que dura para sempre? Cada um dos seus justos juízes. Ou juízos, duram ou dura para sempre cada um deles. Nessa noite, preste atenção, atentemos bem para essa dinâmica. Perceba algo. Nós temos exemplos maravilhosos, mas eu dou um bem banal, simples e amado, porque foi uma colocação entre o pastor Afrã e um amado presbítero, amado que somos um do outro e no Senhor Jesus. Eu dizia assim, amado, escrevi, amado, eu vi que havia uma discussão, não vou entrar, não pergunte onde e quando, mas você vai perceber. Amado, e o camarada falou sobre um laudo médico e ele falou 500 gramas e eu entendi 1 grama. Aí o amado também, com tanta pureza quanto eu, o amado disse, não, é que o fulano é o pai do cicrano que teve um laudo que o dizia viciado. Mas tudo bem. Olha, todos dois estavam tendo um discurso maravilhoso, puro e santo. Mas o que eu quis dizer foi que o camarada se perdeu porque eu não entendia na linguagem. O camarada falou e não disse nada. Aí eu queria saber se o laudo era falso, ou se essa narrativa de laudo falso era falsa. Quem está entendendo?
Ele já está rindo, mas ele fala, quem está entendendo, irmãos? Ora, a colocação dele foi maravilhosa e foi verdadeira, porque ele se posicionou corretamente. A minha foi, o camarada não conseguiu, aí eu troco em miúdos, me explicar se o laudo era falso ou se a narrativa sobre o laudo é que era falsa. Mesmo o cara falou e não disse nada. Mas depois, claro, nós já tínhamos a noção do que se tratava. Então, eu vou pedir uma leitura maravilhosa também pelo nosso amado presbítero Luciano, que se encontra em 2 de Paulo aos Coríntios 13, 8, que trabalhamos ontem, mas eu quero que ele repita hoje. 2 de Coríntios 13, 8. E vamos entrar agora num funil de rota de conclusão. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Oh, glória! Porque nada podemos, já leu muito bem o nosso presbítero, porque nada podemos contra a verdade, senão a não ser em favor ou a favor da própria verdade. Ou seja, quem se levante, que se levante a favor de Deus. Quem se levante, que se levante a favor do conhecimento de Deus. Quem se levante e abra a boca, que traga à baila a palavra de Deus, as verdades divinas, e nunca sofismas. Amém? Vamos lá agora? Preste bem atenção. Vamos agora fazer assim. Eu peço, tá na minha versão, Christian, que o Christian Lucas, o volante Caio, vem numa velocidade rapidamente, estou sendo redundante. Atenção, atenção, atenção. Mateus 13, 44. Atenção aí, irmão, muita gente confunde e as falsas doutrinas também confundem. Mateus 13, 44, Christian. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Muito obrigado, Christian. Raciocinemos, entendamos. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual tesouro certo homem, tendo achado, escondeu o que? O tesouro. Aonde? No campo. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O campo aqui é o cosmos, é o momento em que você está aqui no mundo, preste bem atenção, e você descobre um tesouro chamado Jesus Cristo, chamada a palavra de Deus, chamada a verdade divina. E você, então, preste atenção nisso. Tem igrejas enganando com isso. Vai, vende tudo o que você e compra aquele campo. Alto lá. Preste atenção. O que você tem, humanamente falando? Porque aqui o texto trata de um certo homem, não fala que era um adorador. Ele conheceu o campo, viu que havia um tesouro, percebeu o tesouro, foi correndo, transbordante de alegria, vendeu tudo que tinha. Olha lá, transbordante de alegria, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo onde havia o tesouro. O que tu tens? O que eu tenho? O que esse homem tinha para vender? Aí eu vou te dizer o que era. Essas coisas não te pertencem. Por isso tem que ser sacadas de você. O que são os valores que você tem para que você possa vendê-los? Aí eu menciono para você: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, repare o plural, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, como já no passado vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amados, o mundo compra estes valores, compra. O mundo vive disso.
O mundo te quer de volta para lá com esses valores que eu tinha, que você tinha, que nós tínhamos. Isso nós podemos vender, porque para o reino de Deus e para esse tesouro não valem nada as obras da carne. Então isso não nos pertence. E nós podemos vender, por isso que ele, transbordante de alegria, saiu das trevas, foi conduzido para a maravilhosa luz e tornou-se nova criatura. Aplauda o rei. Vendeu toda a porcaria que ele tinha. E o mundo é assim, o mundo compra sucata, irmão. O mundo quer você de volta para ele. Então ele vendeu tudo que tinha. Todas essas obras imundas que o mundo ama foram dadas. Ele deu tudo, leva. Isso não é meu, isso não me pertence. Para contrastar. Provérbios 23, 23. Aí antes disso, mas o que você vai comprar? Ele comprou um tesouro, mas para comprar o tesouro ele vendeu toda a porcaria, todo acúmulo de maldade, diz uma carta de Paulo que havia sobre ele. Ele se livrou daquilo, daquele peso atroz. Mas o que foi que ele comprou? Provérbios 23, 23. Compra a verdade, ô glória, e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Aplauda o rei. Compra a sabedoria, compra a verdade, compra o entendimento, compra o juízo, compra a salvação. E tu não tens nada de ser escravo do pecado. Tu és livre, Afrânio, tu és livre, coloque seu nome. Tu és livre, porque tu viestes para um tesouro, para o campo do Senhor. Vende essas porcarias, dá para sucata. A sucata está passando, ferro velho, e idiotice, ignorância. Vende tudo isso que não te pertence. Compra a sabedoria, compra o entendimento, compra a verdade, compra o conhecimento. O que tu vais comprar, igreja? Por isso que tu, quando te sentes livre desses objetos pesados, dessas cargas inúteis, você sai correndo, transbordante de alegria, e agora você diz: eu vou me encher da verdade, eu vou me encher do conhecimento, do gozo, da alegria, da paz, da fidelidade, do domínio próprio, do amor, que são o fruto do Espírito. Então aí, a partir daí, você passa a entender por que esse homem saiu transbordante de alegria, se ele ia vender tudo que tem. Hoje, se falar para um avarento, vende tudo que tu tens, aquele jovem saiu triste, porque o Deus dele era o dinheiro. E foi isso que Jesus quis dizer a ele: olha, se tu queres ser perfeito, vende o que tu tens. Dá para quem precisa, rapaz. Dá para o mundo ama assistencialismo, o mundo ama pobreza, o mundo vive de pobreza. Dá, e depois vem e me segue. Mas tu não podes me seguir com essas cargas. Você não pode comprar verdade, alegria, gozo, domínio próprio, amor, entendimento, porque você está com cargas inúteis, acúmulo de maldade. Paulo fala sobre isso, acúmulo de maldade. Despojemo-nos de todo acúmulo de maldade. Amados, para que tenhamos, nesse momento, a visibilidade de que nós não somos desse mundo sistema. Nós não somos desse mundo mentiroso, deste mundo cheio de cargas que não nos pertencem, mas pertencem ao mundo. Então há aqui uma palavra que encontra-se em João 17,15, minha amada e linda pastora Nayuf, lá atrás vai nos ler 17, oração sacerdotal, capítulo 17, minha pastora, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Não peço, Pai, que os tires do mundo. Que palavra é essa? Cosmos. Não te peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal, sistema, mundo, carnal, que tu os livres do mal. Então, cuidado, irmão. Houve um louco aí, sobrenome Jones,
que ele, ao ser perseguido por uma justiça norte-americana, ele chegou diante dos seus loucos seguidores e induziu todo mundo ao suicídio, para dizer, olha, vamos sair desse mundo. Não, irmãos, o mundo é esse, o campo é esse. Encontramos um tesouro, e esse tesouro não pode mais sair de nós. Porque ele é a verdade, a sabedoria, o entendimento, é o juízo, é o gozo, é o domínio próprio, é a fidelidade, a mansidão, é o domínio próprio. É tudo quanto eu, você, nós precisamos para adentrarmos ao reino dos céus. Não peço, Pai, que os tires do mundo. Aí vem aquele que ama o pecado, tá aqui, ó, eu estou no mundo, eu vou me lascar todo, porque o Pai diz que ele é o presidente. Irmão, nesse mundo não. Tem o mundo cosmos e o mundo sistema. Qual é o mundo sobre o qual Jesus está falando para que nós não saiamos? Nem por suicídio, nem por loucura, nem por desespero. O cosmos, a natureza, essa vida. O Senhor não pede que nos arranquemos, mas que nos livrem do mal, ou nos livre Ele do mal. Senhor Deus, como Tu és maravilhoso, como Tu és sobremodo assombroso na Assembleia dos Santos. Obrigado, Pai Santo, pelo Teu entendimento, pela Tua luz, que entendamos, Pai, o que é comprar e vender, o que é destituir-nos de tudo que o mundo ama e que não nos pertence mais, para que quando entrar o entendimento, a sabedoria, o juízo, o domínio próprio, aí sim enriqueceremos para a Tua glória. E aqui na terra teremos felicidade e no porvir a vida eterna. Aplaudamos o Deus vivo, enquanto esse ministério lindo de louvor recebe esses aplausos também.